Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus e agradecer ao meu amigo Bispo Júlio Vertulo, que desde sempre acreditou, sempre sonhou junto comigo algumas coisas que a gente tem vivido, né? Tanto ele quanto eu, não só aqui, mas em outros lugares que Deus tem nos dado a oportunidade de passar. E esses dias lendo um texto em Atos, no capítulo 4, versículo 36, né, que diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. Interessante que eu estava vendo uma outra versão, que em vez de filho da exortação, diz filho do encorajamento. E eu lembrei de você, meu amigo, filho do encorajamento. Tem me encorajado a sonhar, a fazer, abriu a porta aqui da Cristã Mundial, né, para nós fazermos o primeiro Líderes e Liderados São Paulo, que foi um marco na minha vida, na vida do meu pai. Esse novo tempo que meu pai está vivendo de ensino, né, de treinamento, essa nova graça, essa nova unção, não só nessa área, mas existe um negócio diferente, né? Eu sei que vocês contribuíram muito com o time de vocês, tudo que a gente tem feito passa por aqui, eu louvo a Deus por isso. Quero trazer um abraço lá do Rio de Janeiro do meu pastor, né, pastor Philip Murdock, que eu trago aqui alguns livros, se você quiser passar ali atrás. Eu vou falar muito rápido, mas eu resolvi levar por onde eu passo alguns livros de pessoas que eu tenho tido a oportunidade de receber mentoria deles. É claro que o meu pastor Philip Murdock, que escreveu esse livro Ordem e Progresso, Passos Simples para Atingir um Destino Extraordinário. Um livro simples, mas que tem mudado a vida de muita gente. Você nunca vai ver Deus multiplicar alguma coisa na Bíblia antes de organizar, antes de colocar a ordem, né? Infelizmente, a gente às vezes não vive o que está escrito na própria bandeira do nosso país, né? Então esse livro aqui é um livro que vai abençoar você. Altares de Oração é um livro completo do pastor Mark Daniel. Ele ensinou sobre isso aqui na imersão de pregadores. Deixei ele no aeroporto ontem, já foi embora para os Estados Unidos. O pastor Mark tem sido uma bênção na minha vida, tem me mentoreado também, né? Tem aqui 2 livros do Larry Stockstill, que é pastor do pastor Philip, e eu falo para ele, brinco com ele, que ele então é o meu avô pastor. Ele gosta desse título, avô pastor, né? E tem aqui Um Homem Exemplar, que é um livro excelente. O bispo Júlio já leu esse livro, Da Integridade ao Legado, né? E tem esse outro aqui, Remanescente, O Remanescente, Restaurando a Integridade do Ministério Pastoral. Irmão, esse livro aqui é mocotó, sabe? É pesado, um negócio sério, mas eu tenho visto mudar e ajudar muita gente. E esse último aqui é um lançamento da Edilan, que é a nossa editora lá da igreja. Todos esses são da nossa editora lá. É do Richard Swenson, é um médico americano que escreveu esse livro Margem. Tem 2 semanas que lançou, né? E aqui está escrito assim, olha: restaurando as reservas emocionais, físicas, financeiras e de tempo em uma vida sobrecarregada. Esse livro, meu irmão, se eu pudesse, eu estou falando isso de verdade, eu dava uma cópia desse livro para todos vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com esse tempo, né, que o mundo está vivendo. O pastor Marco falou um pouco sobre isso, de um reset divino, um momento de reiniciar tudo. E o último, esse cara é um dos meus favoritos nos Estados Unidos, e eu tenho tido a oportunidade de estar perto dele através de vídeos e mentorias online. Chama-se Jentezen Franklin, é um pastor top, prega muito lá de Atlanta. Ele escreveu esse livro, Reinicie o Seu Coração. Tudo a ver também com um reset, um novo tempo, né? Em Lucas 19, tem um texto que diz que Jesus chorou, e não é aquele texto conhecido que todo mundo sabe que Jesus chorou. Conversando com alguns pastores, até eles falam: cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Em Lucas 19, Jesus também chorou? Sim, pode olhar lá que você vai achar. E ele chorou, sabe por quê? Porque o povo tinha perdido o tempo da visitação. O povo tinha perdido uma oportunidade.
Dentro de quase esses 2 anos eu tenho mergulhado em treinamento, em mentoria e preparo, e Deus começou a dar alguns sinais de coisas que Ele vai fazer no Brasil e no mundo aí, através desse preparo. Mas, meu irmão, na primeira semana da pandemia, conversando com o pastor Mark Daniel, com esses pastores que eu apresentei os livros aqui, eu falei, olha, o mundo pode voltar ao normal, mas eu não vou voltar ao normal. Vai existir um novo Tiago depois dessa pandemia. Eu não vou perder a oportunidade daquilo que Deus quer fazer através da minha vida, se é que Ele quer me incluir nos seus planos. Eu comecei a orar diferente, eu parei de orar, Deus abençoa tudo que eu quero fazer, abençoa a minha vida, abençoa o meu ministério, abençoa o meu chamado, abre a porta que eu preciso. E na verdade, meu irmão, eu mudei a oração e eu falei, Deus, eu não vou mais pedir para você abençoar nada do que eu quero fazer. Mas se o Senhor se puder, me inclua naquilo que o Senhor já está abençoando. Vai ser muito melhor. E meu irmão, apesar de nós, apesar dos nossos erros, falhas e até pecados, Deus, Ele nos dá restauração, Ele nos dá ânimo novo, Ele nos dá forças novas, e é muito legal, porque isso só acontece através da graça de Deus. Ele dá a nós a oportunidade de participar daquilo que Ele já está abençoando. Isso tem tudo a ver, isso conecta com o que o bispo falou aqui. Eu não quero dinheiro, eu quero ser próspero, sabe aquela coisa que mais do que ter um avião próprio, um jato, toda vez que você pousar aqui em São Paulo, você tem que pagar 30 mil reais para pousar. Muito melhor do que ter um avião é ter um amigo que tem um avião, porque você pega a carona, você não paga nada, a porta se abre, e isso tem a ver, meu irmão, com a lei da mordomia, sabe? Eu tenho aprendido como pastor, como líder, que a gente tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. E se a gente entender isso, Deus vai nos levar a um novo tempo de portas não abertas, mas escancaradas. Eu quero ler um texto que está aqui em Salmo 37, versículo 23. Um texto que você conhece muito bem, provavelmente. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz ou tem muito prazer. Se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos na Tua presença. Fala conosco, abrimos a nossa mente, o nosso coração. Deus, o Teu Espírito Santo tem agido e tem liberdade nesse lugar. Tudo aqui é preparado por Ti, para Ti, Senhor. Desde cedo, talvez, quando pessoas estavam aqui varrendo, limpando, Senhor, eles não estavam fazendo um trabalho que ninguém quer fazer, eles estavam preparando um ambiente, eles estavam preparando para que a gente chegasse aqui, mesmo com esse frio gostoso de São Paulo, a gente sentisse o nosso coração aquecido pelo Teu Espírito, pela Tua presença. Algo, Senhor, que música nenhuma pode fazer, algo que nenhuma palavra, nenhuma palestra pode causar, mas nós sabemos que com a ação do Teu Espírito Santo, esse culto vai ser de fato diferente, como já profetizou o bispo Júlio aqui, Senhor. E nós queremos Te convidar, seja bem-vindo nesse lugar. A casa é Tua, o nosso coração é Teu. Senhor, toma a nossa mente, fala conosco, libera dos céus aquilo que o Senhor já tem pronto para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, lendo esse texto que eu amo, eu fui dar uma olhada na versão NVI, que eu às vezes leio algumas passagens também. E me chamou a atenção que diz: o Senhor firma os passos de um homem. Na Revista Atualizada diz um homem bom. Na NVI diz quando a conduta deste o agrada. Sabe, a gente, pastor, eu sou bom, eu sou um cara legal, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Mas a primeira coisa, meu irmão, que eu quero falar, e isso aqui é muito sério, será que a nossa conduta tem agradado ao Senhor? Ontem mesmo, saindo do hotel lá em São Paulo, lá nos Jardins, ali no Hilton, eu fui pegar o pastor Mark Daniel para levar para o aeroporto, e ele falou: quero tomar um café com você, vamos gastar 2 horas aqui no hotel. Então eu estacionei meu carro no subsolo no estacionamento, tirei o ticket, e aí eu entrei, subi, peguei o elevador, fui ao lobby do hotel, pedi um café,
Ele desceu, falou, não vamos ficar aqui não, vamos embora. Então eu desci de novo, fomos direto para o aeroporto. E na hora de sair do estacionamento, pode parecer uma coisa muito simples, sabe? O rapaz, querendo me ajudar, ele me reconheceu de uma igreja, ou seja, ele era da igreja também. E falou, poxa, pastor Tiago, você já vai sair? Vou sair. Poxa, mas você ficou 6 minutos aqui no estacionamento, e de 0 a 4 horas custa R$25. Se eu soubesse que você ia sair em 6 minutos, eu não teria tirado o ticket. E aí essa conversa demorou uns 40 segundos, eu estou falando de ontem, de manhã, ontem à tarde, aliás. E o pastor Marcos, sem entender nada do que está acontecendo, ele perguntou, o que esse cara está falando? Eu já estava meio, vamos embora logo para o aeroporto. O que esse cara está falando? Eu falei, aí eu dei um resumo muito sem graça, porque, sabe, eu tenho andado com homens de Deus, meu irmão, tão sérios e tão profundos, que talvez uma coisa que para a gente é normal, para eles não é normal. E aí eu, com muito vergonha assim de expor isso, eu falei, pastor, aconteceu isso, contei meia história, rápido. E ele falou, mas ele é dono do estacionamento? Eu falei, provavelmente não. Ele falou, então isso é roubo. Ele está roubando o patrão dele. E aí você fala, pastor, poxa, mas só 6 minutos, não custa nada. Meu irmão, são pequenas coisas como essa, que meus mentores têm me ajudado a evitar, sabe? E que às vezes, por causa de uma economia de R$25, você pode até falar, pastor, mas é um absurdo ficar 6 minutos no estacionamento e ter que pagar R$25. Eu sei, ok, pode ser caro, então colocasse na rua, corresse o risco de alguém talvez quebrar o vidro e roubar meu computador. Meu irmão, quando eu escolhi entrar no estacionamento, a placa diz de 0 a 4 horas, R$25. Então, pode parecer uma coisa simples, pode parecer que eu estou sendo radical, mas meu irmão, o nível de portas que eu tenho visto Deus abrir para mim, para a minha vida, que inclui meu pai, que inclui Bispo Júlio, que inclui o Brasil, que inclui treinar líderes, pastores, universidade de pastor, coisas que Deus tem feito, que está me assustando até. Meu pai, que é um dos caras mais sonhadores e mais ousados que eu conheço, tá, meu filho, vai devagar, eu acho que o negócio está estranho, está assustador. Eu falei, sabe por quê, pai? Hoje, olhando a obra que ele está fazendo lá em São Paulo, olhando a construção, fazia um tempo que eu não vinha, 2 anos, meu irmão, enterrando dinheiro, 2 anos fazendo a fundação, 2 anos cavando, enterrando milhões ali, que ninguém está sabendo para onde está indo o dinheiro. Aí depois de 2 anos que a fundação está pronta, que a base está construída, que tudo está preparado, agora em 40 dias a gente vê o prédio ser montado, o esqueleto está pronto, e eu ali orando no 4º andar de laje, de manhã cedo, olhando aquilo tudo e vibrando com aquilo tudo, e nem pedindo para Deus o recurso, mas porque eu falei, Deus, o Senhor começou isso, o Senhor vai terminar, o Senhor tem abençoado pessoas, o Senhor tem aberto portas, nós temos sonhado isso para o teu reino, e ali falando com Deus, e colocando diante dele situações que eu estou vivendo hoje. Eu falei, Deus, eu não posso errar, eu não posso arriscar uma coisa que não é do Senhor, mas ao mesmo tempo eu não posso perder uma oportunidade que o Senhor está dando. E o Espírito Santo falou comigo, você está há 43 anos construindo uma fundação, agora que eu resolvi montar o prédio, vai, meu irmão, entra, mete a cara, faz, porque, meu irmão, por trás disso tudo, existe treinamento, existe caráter, existe renúncia, sabe, existem lágrimas, existem traições, divisões, mas todas as vezes eu tenho aprendido que a nossa maior dor pode se tornar o nosso maior ministério. Nessa pandemia, meu irmão, nós começamos uma chamada no Zoom, 4 pastores amigos. Vamos orar. O negócio começou a crescer. Junta um amigo daqui, junta um amigo dali. Vamos chamar um amigo para falar? Vamos. Aí veio Júlio Vertulo, Cláudio Duarte, Silas Malafaia.
Josué Valandro Júnior, Hernandes Dias Lopes, Silmar Coelho, Josué Gonçalves, e tanta gente, amanhã Jeremias Pereira, e tantas pessoas que eu olhava para eles como uma criança olha para o Homem-Aranha, sabe? E de repente eles estão ali na sala falando com a gente, admirando a gente, e a coisa mais gratificante que eu vejo no ministério, na vida com Deus, é quando alguém que você admira você. E as portas começam a se abrir, não porque eu sou preparado, não porque eu sou filho do pastor Silmar Coelho, meu irmão, mas porque eu tenho aberto mão, eu tenho chamado de pecado aquilo que as pessoas talvez chamam de normal. Eu acho que eu já contei aqui uma vez que eu fui parado numa blitz no Rio de Janeiro, e o cara queria rebocar o meu carro por causa da luz da placa que estava mais ou menos apagada, foi o que ele falou. Você não pode rebocar o carro com a luz mais ou menos apagada, mais ou menos acesa. Como assim? Aí aquela conversa mole, vai e volta. Vou falar com meu amigo, vou falar com meu chefe. Até que depois de uma meia hora de enrolação, fala, faz o seguinte, deixa uma cerveja aí para mim que está tudo certo. Eu divido com meus amigos, você pode ir embora. Eu fiquei revoltado, falei, eu não dou cerveja para guarda. Eu sou crente, eu sou pastor, eu sou um homem de Deus. E aí ele deu uma risada debochada e falou, então deixa um Guaraná. Eu falei, esse cara é mais cara de pau do que eu imaginava. Não deixei Guaraná, nem cerveja, nem nada, fui embora, graças a Deus me liberou. Quando eu estava chegando em casa, o Espírito Santo falou, ele é cara de pau, mas não é porque ele é cara de pau, ele falou isso porque tem crente que não dá cerveja, mas dá Guaraná. Aí um amigo meu, pastor, eu estou orando todas as vezes que eu passo numa blitz, para Deus esconder o carro, me fazer invisível, tapar os olhos do guarda, né? Porque você sabe que eu dirijo esse Corolla e eu não consegui pagar o IPVA, o seguro, e está tudo ruim, eu estou orando, Deus faça invisível o meu carro, porque eu sou teu servo. E eu falei, meu irmão, talvez em vez de orar para Deus fazer o teu Corolla invisível, está num momento do mundo de financeiro da sua vida, que é hora de dirigir um Palio. Eu troquei o meu carro por um carro mais simples e fui na reunião mais importante da minha vida até hoje, junto com meu pai. E sabe o que chamou a atenção do cara que ia bater o martelo na reunião? Ele falou assim, eu nunca imaginei pastor Tiago e pastor Silmar Coelho chegar aqui num Nissan March. Eu falei, yes. Porque muitas vezes, meu irmão, a gente tenta ter aquilo que a gente não pode ter para aparecer aquilo que a gente não é. E isso geram dores, sabe? Geram pesos desnecessários. Eu lembro um tempo atrás, num domingo de manhã, o pastor Filipe falou assim, gente, orem por mim, amanhã eu e o Renê vamos para os Estados Unidos, vamos ficar lá 20 dias em conferências e depois uma semana de férias. Eu tinha pregado no Complexo do Alemão, numa congregaçãozinha pequenininha de um amigo meu, e naquele culto uma senhora me deu uma nota novinha, parecia que ela tinha tirado da impressora, né, de $100, até olhei assim para ver se era falsa ou não, né. Eu estava com aquela nota de $100 no bolso, e antes de sair de casa eu falei para a Josi, minha esposa, eu vou dar de oferta essa nota. Ela, tá bom, tudo bem. Quando o pastor Filipe falou para mim que queria ir para os Estados Unidos, eu falei, não vou dar de oferta não, vou dar para ele. Temos essa prática de dar oferta pro pastor, nada disso, foi algo que eu senti no meu coração. E eu dei para ele os $100, eu falei, pastor, eu sei que isso não muda a tua viagem em nada. Mas, sei lá, leva a pastora Renê para comer um hambúrguer, daqueles que não faz propaganda errada, né? E aí eu dei, um ano depois, exatamente, um ano depois, eu estava pregando em Brusque, Santa Catarina. O telefone toca, o pastor fala, você pode ir para os Estados Unidos comigo daqui 11 dias? Posso. Eu lembrei que era exatamente um ano depois. E eu lembrei, meu Deus, a semente de um ano atrás. Um ano depois, eu ganho uma viagem para os Estados Unidos, 2018, eu vou, conferência, treinamento, uma coisa surreal. E meu irmão, nesse tempo todo, eu não estou aqui só contando vitória, eu estou aqui falando de processo, sabe, de dor,
de lágrimas. Tinha hora que Deus, eu falava, Deus nem me mostra o que eu vou ser, porque dói muito lidar com o meu hoje. Sabe, por muitos anos eu viajava para pregar numa igreja grande como essa, e eu chegava na igreja que eu pastoreava, o altar era menor do que, era menor, o altar da igreja que eu preguei era maior do que a minha igreja inteira. E quando eu voltava das viagens, parecia que eu estava pregando na metade de um quarto. Eu falei, meu Deus, por que isso? Mas eu não entendia que era treinamento, era semente, era abrir mão de coisas que todo mundo chama de normal. Quantas vezes eu cheguei em hotéis por aí, e aí na recepção alguém fala, não, ele não, ele não, ele não. E eu não entendi, ele não o quê? Como assim ele não? Eu era bobo, sabe? Eu era inocente, eu era, sei lá, transparente demais ou não aos olhos das pessoas, mas eu não entendia que rolava em bastidores, meu irmão, até do meio do povo de Deus, coisas ilícitas, que eu nunca fiz parte, que meu pai nunca fez parte. Graças a Deus, se você colocar no Google, se o Mar Coelho, vai aparecer família, liderança, alegria, risada, porque existe um legado, existe uma transparência, nunca saiu na internet nem fake news. E a gente tem tentado viver, sabe, de uma forma que tipo, se falarem de mim, se falarem do meu pai, se falar da nossa família, alguém vai falar, não, você está enganado. Eles não, duvido, isso aí não foi ele não. Eu ponho a minha mão no fogo. E aí, meu irmão, voltando para a história aqui, um ano depois, Estados Unidos, chego nos Estados Unidos, eu recebo uma profecia. Eu estava lá no fundo assim, e o pastor falou assim, vem cá você. Aí vem cá você. E eu fui já tremendo, chorando, que eu sou chorão, vocês sabem disso. E eu cheguei na frente, o pastor colocou a mão na minha cabeça e falou, eu vejo alguém te dando uma propriedade de 3 milhões de dólares. Eu olhei para o pastor Filipe e falei, só se for uma igreja. O que eu vou fazer com uma propriedade de 3 milhões de dólares? 2018. E começamos então, pastores amando pastores. Pastores simples, meio de comunidade, favelas do Rio de Janeiro. Meu irmão, muitas vezes eu fui visitar eles, eu morrendo de medo, vendo arma, fuzil e drogas. Distribuímos 9 toneladas de alimentos entre pastores que passam necessidade. Sabe, sanitizamos mais de 500 igrejas. Como, pastor? Ganhamos os produtos, ganhamos as roupas. Os pastores que fazem a sanitização são pastores da Igreja Universal, que são voluntários. A gente vendo, sabe, coisa simples, coisa pura, se juntando, e Deus levantando um exército que vai transformar o mundo, que vai levantar pastores, pregadores, homens e mulheres de Deus. A gente vendo Deus unir as coisas, e de repente alguém me liga, você pode vir aqui? E eu vou lá. Quando eu chego nessa propriedade, ele fala, eu gastei 5 milhões para comprar o terreno, gastei 10 milhões para construir, eu fiz a conta rápida, 15 milhões dividido por 5 dá 3 milhões de dólares. Eu não estou falando isso para impressionar você, até porque não é meu. Sabe por quê? Eu também não quero ser rico, eu quero ser próspero. Se ele falar, toma para você, eu tenho que pagar o caseiro, o piscineiro, o jardineiro. Mas ele falou, Deus mandou construir, usa como você quiser. Eu falei, yes, glória a Deus. Sabe o que é usar um negócio desse tamanho sem pagar a conta? Porque, meu irmão, existe uma base, existe, sabe, transparência, caráter, existe, não, talvez a aprovação de Deus, porque tem muita coisa ainda que a gente não se sente preparado ou pronto ou nem aprovado. Mas uma das coisas que eu aprendi, quando a Bíblia fala no Salmo 127, no versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro de umas férias que a gente tirou e a gente foi dar tiro de arco e flecha. E a flecha que eu atirava, todas as vezes errava o alvo. E o Felipe rindo de mim, o Lucas rindo de mim, meu pai, meu filho, não é possível. Até que o instrutor vem e deixa eu olhar a sua flecha. A minha flecha estava torta. E flecha torta não acerta alvo nenhum.
E eu aprendi, meu irmão, que os filhos, eles são flechas, eles vão voar longe. Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, que ensinaram que para voar longe, para ir longe, para acertar o alvo, tem que ser reto, tem que abrir mão de coisas que todo mundo acha normal, sabe? Tem que ser quadrado quando todo mundo acha que é careta, sei lá o quê. Tem que, muitas vezes em festas na universidade nos Estados Unidos, eu ia embora por quê? Porque tinha droga, tinha maconha, tinha sei lá o quê, e eu saía fora. Primeiro porque eu sou um homem de Deus, e segundo que eu tinha medo mesmo. Se der polícia aqui, quem que vai ser preso? Claro que vai ser o brasileiro, né? Então eu meti o pé. Falou, não vou comprometer aquilo que Deus quer fazer na minha vida por causa de coisas pequenas que podem parecer grandes hoje. Mas, meu irmão, Deus, Ele quer. E a gente vê, e eu tomo conta de uma ONG no Rio de Janeiro, e esses dias falou, pastor, eu sou um homem de Deus, por que eu estou mendigando o pão? E o cara citou esse texto que eu li no começo, Salmo 37, versículo 23, o Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho tem se comprar, e se cair não ficará prostrado, porque eu seguro pela mão, fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E esse cara me pegava pela blusa, por que eu estou mendigando pão? E ele falava de novo, por que eu estou mendigando pão? Foi uma cena tão forte, tão assim, emocionante, emocional, sei lá o que eu fiquei sem resposta, sabe? Eu não sabia o que falar para ele. Pastor, não tem comida lá em casa, eu estou mendigando, eu estou pedindo comida na rua, não é possível, a Bíblia fala que isso não aconteceria, e eu não tinha resposta, não sabia o que falar, até que eu falei, a única forma, deixa eu tentar lembrar do texto direito, e aí eu fui ver, nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi um crente desamparado, a sua descendência mendigar o pão. E aí eu falei para ele, você tem sido justo? E aí ele gaguejou. Eu falei, não, você tem sido justo. Porque, meu irmão, os textos que a gente gosta na Bíblia, a maioria das vezes a gente pula aquela parte, se, isso. Todas as bênçãos me seguirão. Mas se atentamente eu ouvir, sabe, tem muitos se na Bíblia, que às vezes a gente pula, e às vezes depois a gente não tem o resultado que a gente espera, ou até que a Bíblia fala, porque a gente às vezes está lendo o texto da forma que a gente quer, não da forma que Deus está falando. Esses dias alguém falando um monte de besteira na internet, eu pequei pela primeira vez talvez em responder alguém, porque eu não respondo ninguém quando critica. Mas eu falei assim, eu não sou responsável pelo aquilo que você entende, eu sou responsável pelo aquilo que eu escrevo. Eu me senti tão mal que em menos de 1 minuto eu apaguei isso. Mas da mesma forma, eu vejo que Deus deve estar falando, não, calma aí, você não está lendo direito. Você não está vivendo o que está escrito. Meu irmão, eu sei que é rápido, é duro, é talvez um negócio que você não gosta, sabe? Mas eu tenho passado vergonha, gente, quando meus mentores, que são todos fora do Brasil, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, eles falam para mim, conta para mim sobre o Brasil. O Brasil é um país que tem tanto fogo, tem tanta igreja lotada, eu vejo que o Brasil está em avivamento. E já que eu quero que o Brasil de fato saia daqui, a chama que todo mundo profetiza que vai atingir o mundo, sabe? Quando eu vi o Bispo Júlio fazendo uma imersão de pregadores, eu falei, meu Deus, que coisa linda, porque muitos ao redor do mundo falam que é do Brasil que vai sair a chama que vai afetar o mundo, que vai trazer avivamento para o mundo. E aí eles falam, me fala sobre o Brasil. E eu comecei a chorar numa ligação com 37 pastores do mundo inteiro, eu era o único aqui do Brasil, e eu falei, eu estou chorando porque eu estou com vergonha, fala, por favor, fala. Eu falei, o Brasil não precisa de um avivamento de fogo, o Brasil precisa de um avivamento de caráter. E eles até não entendem isso, sabe? Eu falei para o pastor Mark, pastor, o vídeo que você gravou lá em Suzano, com certeza ficou tão excelente, qualidade nota 1000, luz, top. Eu estava me sentindo lá nos Estados Unidos, sabe, naquelas conferências. Falei, cara, será que eu estou em Suzano mesmo, né? Eu acho que eu estou sonhando, não é possível, isso não é no Brasil.
E eu falei para ele assim, a gente pode usar esse vídeo, porque talvez outras conferências de liderança no Brasil vão querer usar esse vídeo, passar, não sei, sei lá. Ele, como assim pode usar? Eu falei, tem problema? Ele, como assim tem problema? Sabe, não entra na cabeça do cara. E aí eu falei assim, pastor, eu não vou vender para ninguém, fica tranquilo. Eu só queria, talvez, que outras conferências de líderes passassem essa mensagem. Ele, como assim vender? Eu sei que você não vai vender, porque se você fizesse isso, eu não estaria te discipulando. Tiago, eu conheço o teu caráter. Aí você está de brincadeira, será que alguém faria isso? Eu falei, meu Deus. Aí, última coisa, para eu encerrar. Quando eu deixo ele no aeroporto, eu todo bobo com esse tênis, meio claro, roupa escura, um negócio esquisito, até me sinto meio esquisito, mas achei legal depois que eu coloquei. Ele pegou, eu sei que você gostou desse tênis, né? Eu falei, gostei. Aí ele pisou assim, pá! Aí pisou e fez assim, ó, chegou a doer meu pé. Quando ele tirou o pé, ficou a marca toda da sola. Eu falei, meu tênis novo. Não falei nada, mas eu pensei, confesso. E ele, sabe por que eu pisei no teu pé? E sujei o teu tênis, claro. Eu não faço a mínima ideia. Para falar para você, o que é um tênis comparado ao que está disponível para nós na sala do trono. Irmão, esse nível, sabe, de confronto que Deus tem me permitido viver. E eu não quero me tornar um cara chato, um mala que vai confrontar todo mundo, não. Mas quando eu vejo que às vezes a gente não tem o resultado que a Bíblia fala, é porque a gente não está fazendo o que a Bíblia fala para fazer também, sabe? Eu tenho tentado fazer diferente. Eu tenho tentado deixar o tablet em casa, não levar mais o computador para o púlpito. Não tem nada de errado com isso. Eu faço toda hora em conferência de liderança. Mas eu tenho aprendido, meu irmão, que são as coisas simples da Bíblia que a gente não pratica que fariam toda a diferença no grande milagre que a gente precisa. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui, por favor. Chamar o meu amigo Bispo Júlio para cá também. Vem cá, Bispo. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está sentindo essa presença? Eu tenho aprendido, meu irmão, que quando a unção de Deus vem, às vezes o pregador tem que simplesmente calar a boca, sabe? Deixar o povo pensar um pouquinho. Tipo, toma aí 30 segundos, pensa, ora, pensa, adora a Deus, sei lá, faça alguma coisa. E debaixo dessa graça, dessa unção, desse ambiente que foi preparado, eu tenho certeza, desde ontem, desde cedo, meu irmão. Mas você tem a oportunidade de mergulhar naquilo que Deus quer fazer, não só no Brasil, mas levar para fora do Brasil e impactar o mundo. Às vezes eu fico 1 mês, 2 meses sem falar com o Bispo Júlio, é difícil. Mas toda vez que a gente se encontra, parece que o que eu estou sonhando ele está fazendo, ou parece que o que ele está sonhando eu estou fazendo. Existe uma conexão, meu irmão. E você está num lugar privilegiado, e eu me sinto muito privilegiado quando meu amigo de última hora deixa de pregar para falar, não, prega você, cara, vem cá, prega você. E eu sei que isso não é coincidência, isso não é porque eu tinha que, preciso de um lugar para pregar, não. Eu sei que Deus preparou essa noite. Como amanhã cedo eu vou embora, né? Eu vim, dei o recado e vou embora.
eu quero que ele, o seu pastor, o profeta de Deus aqui, abençoe você, debaixo dessa graça, dessa unção. Tome-se aquilo que é teu, meu amigo, e Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Sinta a presença de Deus neste lugar. Há uma restauração de Deus acontecendo em nosso meio. Há um despertamento de uma nova consciência brotando no meio da igreja. É como eu sempre disse para vocês, como comunidade, nós nunca seremos perfeitos, mas a gente vai se empenhar para ser saudável, para ser sincero, para ser verdadeiro, para que o Espírito Santo permaneça sempre presente, habitando entre nós. Pois foi esse o conselho que Paulo disse, dizendo: não apagueis o Espírito, não apaguem o Espírito. E eu creio que nesses dias Deus quer remover as cinzas, Deus quer remover aquilo que rouba o calor e o fogo da presença do Espírito Santo. E Ele nos traz hoje para um encontro de santidade, para um encontro de renovação, para um encontro de transformação, para um encontro de mudança para a glória de Deus. Senhor, Tu tens nos discipulado, nos dado linha, direção, clareza. O Senhor tem nos conduzido a um tempo de reflexão sobre o nosso Evangelho e a nossa maneira de ser e de viver igreja. Senhor, de mãos levantadas, esta casa hoje se rende a Ti. De mãos levantadas, esta casa hoje se rende ao Teu santo nome, e te adora, e te glorifica, e te engrandece. E o que nós pedimos hoje, Senhor, é que Tu venhas nos direcionar, venha nos inspirar, venha tomar esta casa, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor encontre em nós os fiéis da terra, que o Senhor encontre em nós os dependentes de Ti, que o Senhor encontre em nós aqueles que mantêm os olhos fixos na Tua presença, e que um derramar da Tua glória, um derramar do Teu poder desça sobre nós aqui agora, e que nós possamos, ó Senhor, queimar de amor por Ti, queimar de amor por Ti, queimar de amor por Ti. E se há em nós, ó Deus, esquemas errados, pensamentos contrários, Senhor, imaginações que não combinam com o Teu plano, nós oramos nesta noite, nos permite ser luz no meio das trevas, ser sal na multidão, para que Teu nome, sim, o Teu nome continue sendo glorificado, a Tua glória continue habitando entre nós. É o que te pedimos hoje, e é o que clamamos aqui. Nos inspira a sermos melhores, nos inspira a andarmos em comunhão. Senhor, enche esta casa de maneira a desconstruir tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não combina contigo. Nós oramos hoje, nós cremos hoje que a Tua glória, aleluia, que a Tua glória, Senhor, oh, rabarabacandarabachere-re-re-barabarabaçou, erradabarabacherre-re-re-mandecorrabandaraba. Aleluia, 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 aleluia. Oh, ebarachai, arabacai. Ei, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, dê glória a Deus aí, dá liberdade ao Espírito Santo. Um rio profético quer correr nesse lugar.